Chegamos. Bom, então, boa noite a todos novamente que estão aqui na sala e aqueles que nos acompanham aqui pelo YouTube. Hoje estamos aqui realizando o nosso webinário, né, do nosso grupo de trabalho de recuperação de empresas, do Programa de Educação Continuada, né, do Mediário da COR, na sequência aqui dos eventos, enfim, que realizamos. Todo mês realizamos um webinário, e esse, no mês de março, o webinário do grupo de recuperação de empresas, e que é coordenado, né, por mim, por Adolfo Braga, né. Tenho a honra de ter essa co-coordenação, né, com o Adolfo, que, enfim, é a nossa referência em mediação né, de recuperação empresarial. E prazer, né, coordenar junto com o Adolfo. Adolfo, você queria, né, falar também um pouquinho? Fique à Com vontade. prazer. A honra também é muito minha, tá, Soraya? Ter recebido o convite, tanto seu quanto do Mediari e da DACOR, para estar co-coordenando um estudo, acho que de educação continuada fundamental, não somente para quem é da área da mediação, mas as outras áreas, né? Porque é um grupo aberto, né? Então, além da honra, alegria de estar e também do quanto vai ser útil como aprendizado e como a gente pode trocar, né? Então, um grande privilégio, grato pelo convite e dizer bem-vindas e bem-vindos. Vai ser um prazer a gente iniciar esses estudos e justamente com a companhia do Dr. Paulo, que você vai nos brindar com a apresentação dele. Obrigado, Soraya. Obrigada, Adolfo. Então, hoje nós temos aqui a participação do Dr. Paulo Furtado, né, de Oliveira Filho. Vou fazer uma breve apresentação do currículo dele. Dr. Paulo, ele é bacharel em Direito pela USP, né, desde 1994. Quero dizer que eu sou ainda mais antiga, doutor Paulo. Ele é juiz Nós somos de direito. os antigos, né? Fazemos parte desse bloco. Do bloco, boa. Então, doutor Paulo, ele é juiz de direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo e é coordenador dos núcleos regionais da Escola Paulista da Magistratura. Ele é palestrante em diversos eventos voltados à área de falências e recuperações judiciais de empresas e é autor de diversos artigos na área de direito. Então, doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso webinário. Estamos aqui para escutá-lo, né, sobre a mediação em recuperação empresarial, para escutar a voz do juiz, né? Essa é a nossa expectativa hoje. Convidamos para que pudesse aqui compartilhar conosco da sua experiência enquanto juiz nas recuperações judiciais e como defensor entusiasta, né, da mediação para esses processos. Então, fique à vontade, doutor Paulo, a sala é sua, estamos aqui para ouvi-lo hoje. Muito obrigado, Soraya, boa noite a todos. Eu agradeço o convite que me foi formulado por você, pelo Adolfo. Então, em nome, na pessoa de vocês dois, eu cumprimento todos que estão aqui participando dessa conversa. Parabenizo também o Mediário da COR pela possibilidade da gente discutir um tema tão relevante. Eu, como juiz, estudava a recuperação judicial e antes estudava a concordata e, evidentemente, percebia a diferença muito grande entre os dois institutos. Na concordata, regida pelo Decreto-Lei 7661 de 1945, praticamente não havia nenhuma margem para a negociação do devedor com os credores. O empresário que estava em situação de crise, com a concordata, ele praticamente tinha uma moratória para pagar os credores quirografários no prazo de até 2 anos. Então, era um modelo bastante engessado, bastante
limitado pela lei. Com a Lei 11.101 de 2005 e os institutos da recuperação judicial e da extrajudicial, a gente tem uma revolução praticamente no método de solução de conflitos relacionados à crise de uma empresa. Porque a lei vai dizer o seguinte: olha, você, empresário em crise, tem que convencer os seus credores de que você tem condições de ficar no mercado, que a sua situação não é falimentar, e você tem que convencer esses credores apresentando um plano de recuperação com documentos que comprovem a sua situação financeira, que comprovem que você tem condições de arcar com as novas obrigações que você está se propondo a cumprir, e os credores vão se manifestar sobre esse plano, não é? A nossa lei prevê que o início de um processo de recuperação parte do devedor, mas depois os credores têm um papel preponderante. Sem aprovação do plano pelos credores, o devedor vai à falência. Então, a lei quer que haja negociação do devedor com os credores, quer que o plano resulte de algum equilíbrio nessa negociação que é feita no curso do processo entre o devedor e os credores. Só que nos primeiros anos de atuação na vara, e eu iniciei aqui em 2014, eu comecei a perceber que praticamente esse instituto estava sendo desvirtuado, ou pelo menos a forma de se negociar era sempre baseada na apresentação do pior plano possível pela devedora, com as piores condições de pagamento para os credores, e depois de a Assembleia Geral de Credores ser convocada, aí partia-se para a reformulação do plano, essa negociação se alongava, os prazos previstos em lei eram todos ultrapassados, e então eu praticamente comecei a descrer do Instituto e não estava vendo mais ele com bons olhos, não é? Embora tenha sido muito melhor do que a concordata, ele me parece que já não servia muito bem a solução das crises de uma forma equilibrada. E foi aí que, num determinado processo de recuperação judicial, que tinha uma devedora que já estava numa situação de dificuldade econômica bastante aprofundada, e havia oferecido uma condição de pagamento muito ruim para os credores trabalhistas, que compõem uma classe específica na recuperação judicial. Eu entendi por bem, depois de conversar com o administrador judicial, que aquele plano, aquela condição de pagamento prevista para os credores trabalhistas não podia prevalecer. Mas de que maneira que o juiz pode fazer isso? O papel do juiz é de intervir no conteúdo econômico do plano de recuperação. O entendimento que prevalece é no sentido negativo. O juiz não tem o poder de interferir no conteúdo econômico do plano, mas sim nos aspectos de legalidade. Mas se ele não pode interferir no conteúdo econômico do plano, mas ele percebe, ele sente, ele vê a situação de injustiça, de desequilíbrio, por que não permitir que haja um reequilíbrio, ou que haja um diálogo, ou que haja uma forma de devedor ouvir os credores que estão numa situação desequilibrada e, a partir desse diálogo, se conseguir construir um plano um pouco melhor do que aquele que foi inicialmente oferecido. Então, na verdade, a minha experiência inicial com a mediação na recuperação judicial foi fruto mais de uma situação de realmente insatisfação com aquilo que estava ocorrendo nas recuperações judiciais, com o desequilíbrio nas negociações, com a existência de planos que eu considerava muito inadequados, com alongamento indevido das negociações e, obviamente, como juiz do processo, vendo toda essa situação de desgaste na aplicação da lei, isso não me satisfazia. Então, a primeira situação de utilização da mediação numa recuperação judicial foi num processo de um pequeno passivo, em que, aqui ao lado da sala onde eu estou numa sala aqui do fórum, embora eu tenha colocado esse fundo aí, que é a calçada do Rio de Janeiro, né?
do calçadão do Rio de Janeiro, mas foi aqui do lado da sala onde eu estou, numa sala reservada, que o mediador ouviu em sessões separadas os credores de duas classes distintas. Primeiro os credores trabalhistas e depois os credores quirografários. Então, a partir daí, dessas primeiras sessões de mediação, que culminaram com uma modificação do plano, que resultaram, a meu ver, numa situação de maior equilíbrio, de melhor consideração dos interesses desses credores mais vulneráveis, de uma situação mais adequada àquela que desde o início deveria ter ocorrido. Foi aí que eu achei que realmente, nessa situação específica, a mediação podia, a partir desse primeiro caso que me parecia de sucesso, poderia servir para o processo de recuperação judicial. Tá? Então, esse foi o caso de uma construtora, uma pequena construtora, que conseguiu aprovar o plano de recuperação, mas houve um aprimoramento muito grande do plano, né? Uma condição de pagamento muito melhor para os credores trabalhistas. Para vocês terem uma ideia, a oferta inicial era de pagamento de 10% do crédito em dinheiro e o restante do resultado de uma futura ação que seria ajuizada contra o metrô, ou de uma ação arbitral, porque alegava a construtora que, em razão de um desequilíbrio econômico-financeiro num contrato com o metrô, ela teria ainda direito a receber uma quantia muito expressiva. Mas vejam, pagar um credor trabalhista com o resultado de uma ação ainda a ser proposta, me parecia muito desequilibrado e aquilo merecia, de alguma maneira, ser renegociado. E a mediação serviu para também levar essa insatisfação dos credores trabalhistas, de estimular o diálogo entre eles e de, a partir daí, surgir um plano melhor. O segundo caso de recuperação judicial em que houve a mediação foi então, de uma recuperação maior, de uma devedora mais importante, a Saraiva, a livraria, que precisou ingressar com uma recuperação judicial, tinha um desgaste muito grande com as editoras e tinha um passivo muito grande. E aí o administrador judicial também sugeriu que, nesse caso, nós tentássemos a mediação. A mediação foi feita em local apropriado, porque havia uma grande quantidade de credores, não era possível se fazer numa sala reservada do fórum. Foram ouvidos as editoras em sessões reservadas, elas colocaram qual era a situação de desconfiança que elas tinham em relação à Saraiva. Depois a Saraiva, a partir daí, conseguiu estabelecer um diálogo com eles e reconstruir a confiança, demonstrando que o que eles supunham que teria acontecido, de fato, não havia acontecido. Eles tinham implantado um novo sistema de controle das vendas e eles não tinham atrasado o lançamento das vendas no sistema, mas era o sistema novo que estava precisando de uma adaptação. Então, isso acabou tirando um pouquinho do estresse que havia entre a Saraiva e algumas editoras. E também as editoras demonstraram uma certa insatisfação com a gestão da Saraiva e colocaram isso como uma condição para a aprovação do plano, que houvesse uma modificação da gestão. Isso foi trabalhado, foi levado para a Saraiva então começou a trabalhar em modificar o plano para contemplar essa modificação na gestão. As editoras e os credores foram ouvidos e daí saiu um outro plano mais adequado à situação da Saraiva, mas com apoio das editoras, com apoio dos credores, a partir do momento que a Saraiva percebeu que deveria modificar a administração. Então, eu vi nesses dois casos iniciais de utilização da recuperação judicial que a mediação foi muito positiva, né? Então, eu percebi que, num processo de negociação, que é da essência da recuperação judicial, ter um instrumento como a mediação pode ser muito efetivo. Você melhorar essa negociação, você melhorar o diálogo entre as partes e resultar isso num plano melhor,
num plano de melhor cumprimento, um plano que seja compreendido pelas partes, que possa ser cumprido realmente, não sirva apenas para ser um plano a ser aprovado, para evitar uma falência, depois ele vai ser descumprido, né? Então, a partir desses dois casos, eu achei que realmente, olha, a mediação pode sim ser um instrumento positivo nos processos de recuperação judicial. Com a pandemia, acabei utilizando a mediação em outros casos também, mas confesso que praticamente há 1 ano e meio não tenho usado, até porque as recuperações judiciais praticamente foram pouco distribuídas, pelo menos no último ano, não é? A recuperação judicial, acho que até pelo aumento das negociações privadas, pelo ambiente de maior diálogo que a pandemia provocou, de cooperação, a recuperação judicial ela não tem sido tão utilizada como anteriormente. Então, se a gente pode talvez falar de um legado positivo da pandemia, seja esse sentimento, talvez, de maior solidariedade, de compreensão de que todos estão na mesma situação, que o diálogo é importante, que a tentativa de se encontrar uma solução negocial é melhor do que já partir para uma recuperação judicial, partir para a intervenção do Poder Judiciário. Então, basicamente, esse é o panorama que eu dei para vocês, que me levou a usar a mediação. Talvez por esse caso, pelo caso da Oi, que, na minha visão, não foi bem uma mediação, mas, enfim, foi alardeado como mediação, mas, de alguma maneira, a Oi teve alguns aspectos positivos durante o processo de recuperação, e se começou a falar muito da necessidade de se incentivar a mediação também nos processos de recuperação. E veio a Lei 14.112 de 2020, nos artigos 20A a 20D, trazendo uma disciplina, positivando a possibilidade de uso da mediação nas recuperações e estabelecendo alguns limites para que ela fosse utilizada, como, por exemplo, não pode ser utilizada a mediação para classificar créditos, é uma matéria que decorre de lei, né? Eu não posso mediar um conflito numa recuperação judicial para mudar a classificação do crédito, porque essa classificação do crédito, a natureza do crédito decorre de lei. Mas nada impede que seja, por exemplo, feita uma mediação para se verificar, apurar a existência de um crédito, o valor desse crédito, desde que depois haja uma justificativa lógica, jurídica e econômica para que o juiz possa verificar como se chegou àquela conclusão trazida pela mediação. Paralelamente à modificação legislativa, eu tive algumas recuperações judiciais em que conflitos bilaterais aconteciam no curso do processo e alguns administradores judiciais também sugeriram a utilização da mediação. Então, eu, num caso específico, determinei a realização da mediação, mas bastou sair a determinação da mediação, as partes que estavam em conflito chegaram a um consenso e peticionaram nos autos dizendo que não havia necessidade, porque já haviam compreendido exatamente qual era o direito de cada uma e iam chegar a uma situação de consenso. No ano passado, em razão dessa disciplina dos artigos 20A a 20D, eu fui procurar saber como é que as câmaras estavam atuando, não é? Porque o artigo 20B criou um instituto que me parece um pouco esquisito, mas, enfim, nós temos ele positivado, então a gente tem que procurar saber como é que ele tem sido aplicado, que é o Instituto da Tutela de Urgência, né, que o judiciário concede a um devedor que está em situação econômica de dificuldade e que já iniciou uma mediação no Sejusc ou numa Câmara especializada. Então, o que eu fui procurar saber é o seguinte: como é que esse devedor tem iniciado essa mediação? Ele tem procurado o Sejusc ou tem procurado as câmaras?
E nas câmaras, como é que os regulamentos das câmaras estão disciplinando essa mediação em matéria de insolvência, né? Eu encontrei 3 câmaras que estavam atuando, a Mediarb, a Câmara do CMR, do Centro de Mulheres de Reestruturação, e a Câmara do Instituto Brasil, Recupera Brasil. Basicamente, os regulamentos tinham muitas semelhanças, mas eu percebi algumas diferenças. Por exemplo, a Câmara da CMR, Centro de Mulheres em Reestruturação, não tinha uma lista de mediadores. A Câmara da Mediarb, por sua vez, tem uma lista de mediadores que ficam lá à disposição das partes interessadas, sem prejuízo, obviamente, delas indicarem o mediador, que deverá ser submetido à avaliação do presidente da Mediarb. Um outro ponto que também me preocupava era o seguinte: o que essas câmaras têm exigido para o início de uma mediação em matéria de insolvência? Basta simplesmente jogar uma petição lá na Câmara dizendo eu quero que seja mediado um conflito com os meus credores, eu quero resolver a minha situação de insolvência com os meus credores, estou em dificuldade econômica, ou eu preciso trazer algo mais, demonstrar a minha dificuldade econômica, levar o meu balanço, levar a minha relação de credores, levar a relação de ações ajuizadas, levar, enfim, um retrato da situação real econômico-financeira que eu, como devedor, vivo, e apontar quem são os meus credores. Então, eu percebi, por exemplo, que na Mediarb havia uma exigência de que, quando houvesse o protocolo do pedido de mediação, para que esse devedor já trouxesse alguns documentos, relação de credores, balancete, relação de credores e balancete eram 2 documentos exigidos para que se desse início à mediação. E também havia a exigência na Câmara do Instituto Recupera Brasil de que também fossem apresentados documentos relacionados à situação econômico-financeira do devedor e também dos seus credores. Até havia uma previsão de que a Câmara já poderia, de início, sugerir ao devedor que houvesse separação do pedido de mediação em classes diferentes logo do início do procedimento. Então, havia uma previsão no regulamento. O que eu fiz foi analisar os regulamentos de cada uma das câmaras. E uma peculiaridade da Mediarb é a divulgação. Eles têm no site deles a divulgação de quantas mediações estão em andamento, qual o valor envolvido e também quem é o mediador. E nesse evento do qual eu participei no ano passado, que era um evento público da área de recuperação, eu até sugeri para todas as câmaras, né? Falei, olha, acho que seria muito importante que vocês dessem maior transparência, maior publicidade e incrementassem as informações. Não só dizer, olha, estou mediando tantos casos, de tal valor cada um dos casos, e quem é o mediador. Mas dizer também, olha, de que natureza é essa mediação? Essa mediação foi feita simplesmente na área de insolvência ou também tinha uma questão societária? Ela é de insolvência e contratual ou só de insolvência? Eu acho que o nível de informação deveria ser melhorado. E mais do que isso também, dizer qual o prazo, quanto tempo durou essa mediação, foi efetivo ou não foi? Houve acordo ou não foi? Foi homologado em juízo ou não? Houve, depois da mediação, depois do início da mediação, necessidade de recorrer ao judiciário para a tutela do artigo 20B ou essa mediação foi frutífera independentemente do ajuizamento da ação do artigo 20B? Então, eu confesso para vocês que eu não fui olhar de novo, né? Eu sei que a Mediarb continua fornecendo, tem um boletim que é divulgado mensalmente. Mas eu acho que sempre é preferível você dar mais informações para que os usuários do sistema vejam a vantagem de você ter a mediação sendo utilizada
antes mesmo do ajuizamento de uma recuperação judicial ou de uma recuperação extrajudicial. Né? Então, acho que melhorar a informação por parte das câmaras é importante. Né? Isso acho que vai, talvez, dar maior credibilidade para o Instituto, mostrar que tem eficiência, que pode servir também ao devedor em crise para resolver a situação dele sem necessidade de uma recuperação judicial. Então, isso aí é um panorama daquilo que eu tenho visto a respeito da mediação. Tá? Soraya e demais, se quiserem fazer perguntas, se quiserem me interromper, se quiserem tirar qualquer dúvida, fiquem à vontade também. Uhum. Doutor Paulo, já que o senhor abriu essa oportunidade, quando o senhor fala em divulgação, né, a gente sabe do cuidado da mediação com a confidencialidade, né, com a confidencialidade em relação às partes envolvidas, enfim. Como é que o senhor vê essa questão de quão os credores ficam, né, confortáveis, ou, enfim, o próprio devedor, de ver a divulgação dos seus dados na Câmara, né? Uma Câmara privada divulgando lá todas as informações, porque me parece que, pelo que o senhor falou, me parece que seria uma vantagem, né, para o público externo perceber que as mediações estão acontecendo e que as mediações em recuperação judicial acontecem, porque, né, na lista da Câmara, lá tem na relação dos processos, tem a identificação das partes, tem a identificação do mediador que está conduzindo o processo, o valor envolvido naquela mediação, né? Na sua forma de perceber, né? Na visão do juiz, como é que ele percebe essa questão, né, dessa confidencialidade, considerando uma prisão legal, né? Então, a confidencialidade é um princípio que a própria lei traz para que a mediação seja conduzida sobre esse manto, né? E quais os desafios, né? Quais os desafios de fazer uma mediação dentro do processo judicial, com a complexidade que é uma recuperação judicial, e garantir que esses princípios sejam resguardados. Eu acho que a confidencialidade tem que ser respeitada pela Câmara, pelo mediador, e a confidencialidade será respeitada desde que não sejam divulgados os nomes dos credores e da devedora. Então, seria uma informação que é dada para o mercado, que é fornecida para o Poder Judiciário, mas sem identificar quem são as partes que estão negociando, que estão levando o seu conflito para ser solucionado por meio da mediação. Então, não seria divulgado o nome das partes envolvidas na mediação. Mas acho que, em termos de informação, até para o juiz, se o juiz vai, eventualmente, encaminhar um caso para uma determinada Câmara, eu acho que ele gostaria de ter, eu pelo menos gostaria de ter, um retrato de como essa Câmara tem atuado, né? Em que nível ela tem atuado. Ela tem atuado em casos de alto valor, de valor mais baixo, ela tem sido efetiva ou tem sido procurada nos casos de insolvência, ou nos casos contratuais, ou nos casos societários. Em média, quanto que tem demorado para solucionar um conflito. Eu acho que para o juiz fazer a indicação de uma Câmara de mediação, seria importante ele ter essa informação. Né? Então, eu penso exatamente como o juiz, acho que gostaria de se valer dessa informação para fazer a nomeação de uma Câmara, né? E não, por exemplo, do Sejusc. Né? É isso que me veio à cabeça. Tá? E no processo também, se tiver a indicação de um mediador para o processo de recuperação judicial, também tem que ser respeitada
a confidencialidade no curso do processo por parte do mediador, só que, de alguma maneira, se por acaso houver um consenso, se houver a celebração de um acordo, se isso chegar ao juiz, é preciso também demonstrar ao juiz como é que se chegou àquele acordo, por exemplo, como eu disse, no caso de apuração de um valor de crédito que era objeto de uma controvérsia, né? Até para que também o administrador judicial possa entender a lógica, entender o raciocínio de como se chegou àquela conclusão. Afinal de contas, não é um conflito bilateral que existe na recuperação, é um devedor que não tem dinheiro para pagar todo mundo, e eu não posso inflar um crédito de um credor indevidamente, porque ao inflar o crédito de um credor indevidamente, eu prejudico os demais. Aumento o pedaço dele no bolo e os demais vão ficar com um pedaço menor para ser dividido. Então, essa é a peculiaridade do processo de insolvência. Você tem que zelar de alguma maneira, pelo respeito à apuração correta dos créditos e também pela par condício creditório. Eu acho que esse é um outro ponto que também o mediador, quando atua num processo de recuperação, tem que olhar, não é? Eu não posso, num processo de recuperação, estimular um acordo num procedimento de mediação que vá beneficiar indevidamente um credor em detrimento de outros credores da mesma classe, não é? Então, é possível ter tratamento diferente entre credores de uma mesma classe? A jurisprudência admite, mas admite desde que haja uma lógica econômica, desde que haja critério objetivo, desde que esse critério seja adequado, seja razoável. Hoje a gente tem até um dispositivo expresso, o artigo 67, parágrafo único, que dá essas diretrizes. Então, esse é um cuidado que também o mediador deve ter no processo de recuperação judicial, também no processo de recuperação extrajudicial, do qual eu não falei, mas que vou ter tempo para mencionar também. Então, esse é um desafio também para o mediador, né? O devedor quer aprovar o plano, o devedor quer a adesão dos credores mais importantes, mas só que tem limites para isso. Eu não posso ultrapassar alguns limites, como esses que a lei estabeleceu, especialmente o do artigo 67, parágrafo único, que fala do tratamento que você vai dar favorável a algum credor que continua a fornecer mercadorias, bens e serviços, e pode ter um tratamento benéfico para ele, porque ele assume um risco maior, mas esse tratamento benéfico tem que ser objetivo, tem que ser justificado, tem que ser proporcional, tem que ser razoável, né? E aqui eu cito para vocês um exemplo recente que eu considerei desarrazoado, desproporcional, e não homologuei o plano. Então, a situação era de fornecedor, que seria colaborador, que continuaria a fornecer bens para a devedora no curso do processo de recuperação judicial, e, por isso, o crédito dele seria pago com 20% de deságio em 10 anos. Não, minto. 20% de deságio em 2 anos. Os credores não colaboradores, que deixariam de continuar a fornecer bens e serviços para a devedora, esses seriam tratados de uma forma pior pelo plano. O deságio não seria de 20%, seria de 80%, e eles receberiam em 10 anos. Então, vejam, o devedor que quer tratar de forma tão desigual credores da mesma classe, os fornecedores, ele tem que justificar, né? Ele tem que demonstrar a necessidade de um tratamento tão diferente, porque tem que ser uma discrepância tão grande, reduzir um crédito em 4 vezes mais do que o outro crédito do fornecedor colaborador, pagar um credor em 1 ano e o outro em 10 anos, né? E acho que isso o mediador também tem que tomar cuidado na hora de participar de um procedimento de mediação na recuperação judicial, né? Por isso que é importante que o mediador também se qualifique para atuar nessa área, né? Conheça a legislação, conheça
esses limites, não é? Para poder ter uma atuação mais efetiva. Doutor Paulo, se me permite, desculpa, não sei se lhe interrompi, Não, imagina. tocando na figura do mediador, já que o doutor está colocando isso, há algumas experiências a gente tem percebido que no plano, tanto o credor quanto o devedor, às vezes propõem a continuidade da mediação. Como o doutor vê isto? Como observa isso, a continuidade da mediação, mesmo para acompanhamento ou evolução do próprio plano? Olha, Adolfo, confesso para você que eu não lembro de ter homologado o plano que contém essa cláusula. Não é? Eu vejo o Tribunal de Justiça de São Paulo muito refratário à cláusula que diz que, em caso de descumprimento do plano, poderá ser convocada uma assembleia de credores para avaliarem se é caso de modificação do plano, evitando-se assim a falência. O Tribunal de Justiça em São Paulo acha que tem um artigo, tem um dispositivo no artigo 73 que diz: descumprimento do plano resulta em convolução da recuperação em falência. Então, o Tribunal de Justiça em São Paulo costuma anular as cláusulas que criam um mecanismo de concessão de mora, de possibilidade de uma convocação de assembleia, o que eu acho que não deveria causar qualquer perplexidade, porque é um procedimento negocial. Se os credores aprovarem um plano que contém uma cláusula dizendo, olha, em caso de mora do devedor no cumprimento do plano, não haverá convolução automática da recuperação em falência, antes haverá a convocação desse devedor para apresentação de uma justificativa em 30 dias, depois uma convocação de assembleia em 60 dias. Eu acho que não haveria qualquer violação ao espírito da lei, ao objetivo da lei. Não é? E, por isso mesmo, penso que uma cláusula estabelecendo a continuidade da mediação no momento posterior à homologação do plano, na fase de cumprimento, eu acho que essa cláusula é perfeitamente válida. Eu não vejo qualquer óbice à existência da cláusula. Acho até que ela deveria ser estimulada para que a mediação servisse no momento do cumprimento do plano, eventualmente para parar algumas arestas, evitar atritos que possam levar a uma decretação de falência de forma indevida, né? Talvez algum cuidado em como redigir essa cláusula, estabelecer de forma objetiva como é que continuará a mediação, não deixar ela muito aberta, não deixar a ideia de que é algo que pretenda criar um entrave, simplesmente a decretação da falência, mas que é algo construtivo para que o plano possa ser cumprido de forma mais adequada. Então, considero uma medida bastante interessante, mas não me lembro de ter visto ela em algum processo aqui da segunda vara. Talvez você tenha visto em outro processo em outra vara, né? Um plano que tenha passado por outro juízo. Sim, com certeza. Eu acho que Silvia levantou a mão, Silvia. Seu microfone está fechado. Eu tinha levantado a mão, mas, Soraya, você realmente fez a pergunta da confidencialidade, né? E muitas vezes as pessoas procuram exatamente a mediação para não revelarem o montante, né? O que está em jogo, tanto quando é positivo ou negativo, enfim, preferem optar, em vez de uma arbitragem ou outro processo, vai para a mediação. Então, essa ideia de colocar os valores, eu fiquei um pouquinho assustada, mas depois que você, Paulo, disse que seriam valores para ter uma ideia, aí eu me perguntei, mas para quem quer ver esses valores, né? Para quê? Qual é o objetivo de você saber os valores? Mas, enfim, eu acho que, Soraya, você fez a pergunta, e eu acho que é realmente uma reflexão, o que e para quê, né?
E para que também o nome dos mediadores que atuaram, né? O que é? O que nós estamos querendo avaliar? E essa é a minha reflexão, tá? Obrigada, Soraya, mas é por isso que eu já abaixei a mão. É boa reflexão. Eu acho que, pelo que eu pude perceber, o intuito, né? O doutor Paulo pode, né, falar mais sobre isso, mas pelo que eu percebi, que para o judiciário é importante perceber a experiência da Câmara, porque ele quer saber que tipo de demanda, né? Que tamanho de demanda essa Câmara consegue conduzir uma mediação com seu, né, seu quadro de mediadores. E os valores, me parece, a complexidade, a depender dos valores, você tem uma maior complexidade, embora a gente sabe que em mediação o valor não diz muita coisa, porque às vezes os valores são muito pequenos e a complexidade é bem maior. Mas, no âmbito da recuperação, me parece, doutor Paulo, que isso é importante para o juiz na hora de avaliar a experiência de uma Câmara privada, é isso? Não, é exatamente isso. Eu acho que isso vai dar um subsídio para o juiz decidir se ele vai levar um determinado caso, recomendar que seja utilizado uma determinada Câmara e não outra. Não é? Eu acho importante para o juiz ter essa informação. Pode ser que para um determinado devedor que considere, né, o sigilo como algo fundamental e ele já busque aquela Câmara ou busque um mediador porque ele já confia naquela pessoa, já sabe qual é aquela Câmara que vai solucionar, vai tentar ajudá-la a solucionar o conflito, pode ser que para ele não haja essa necessidade. Mas para o juiz, que vai ter esse papel de indicar uma determinada Câmara para realizar uma mediação numa recuperação judicial, seria importante ter essa informação. Né? E o valor vai retratar a complexidade. Né? Eu acho que existe uma proporcionalidade. Né? Quanto maior o valor em jogo, né? Muitas vezes há uma complexidade também maior naquela situação em conflito, embora, como você tenha dito também, às vezes você tem casos de valor irrisório e tem uma complexidade muito grande. Mas acho que também ter o nome do mediador e você saber que ele atuou em uma determinada mediação também é importante, vai refletir a experiência dele em mediação. Então, na verdade, esse é o objetivo. Mas achei a reflexão muito interessante. Acho que é uma questão em aberto, mas eu prefiro, por exemplo, olhar os dados da Mediarb e saber o que está acontecendo lá, ainda que eu não saiba quem são as partes em conflito, e a olhar uma outra Câmara e não saber nada a respeito dela, não saber quantos casos chegaram para mediação numa determinada Câmara, quanto tempo demorou, se foi frutífero ou não, quais eram os valores envolvidos. Acho que seria melhor a transparência, ainda que limitada, com alguma restrição, do que não ter nenhuma informação. Bom. Eu acho que Inês levantou a mão, depois Eduardo. E eu vou trazer uma coisa que sempre me intriga muito, essa questão, né? Que é a mediação é desconhecida e a gente quer a credibilidade, né? Que as pessoas, os advogados, o judiciário indiquem. Mas a confidencialidade é limitante. Então, esse é o típico caso, né? Entendo que para os juízes, o que o doutor Paulo está dizendo, para poder indicar, precisaria conhecer minimamente, facilitaria e talvez tivessem mais indicações, né? Eu acho essa questão, como é que eu vou dizer, me polariza a cabeça muito, né? Eu acho que cases de sucesso ou até de não tão sucesso, fazem toda a diferença. Saber que a empresa tal optou pela mediação, saber que essa mediação foi interessante, agregou muito no andamento daquela situação.
Eu acho isso uma situação difícil. Ao mesmo tempo, é a confidencialidade. Mas eu acho que deve ter uma saída nisso tudo, né? Para que a gente pudesse ter alguns dados sem romper com a confidencialidade. E vejo assim também, recentemente, trocando ideia com uma colega aí do Sul, acredito que você esteja aí no Sul, não é? com esse, com esse O sotaque não nega. Sotaque. Eu estava conversando com uma juíza aí do Sul, e aí ela estava comentando a respeito de um caso. Ela falou, mas aqui o devedor quis evitar uma continuidade de uma execução extrajudicial de um imóvel alienado fiduciariamente, onde ficava... Eu acho que travou a imagem do Dr. Paulo. Alguma instabilidade. Agora... Talvez ele caia. Acho que o sinal dele... Acho que talvez ele não esteja escutando a gente. Ou nós não estamos escutando ele. Talvez ele esteja até falando. Mas acho que ele não percebeu. Soraya, vale um WhatsApp para ele? Sim, estou passando. Acho que ele tá voltou agora. Travou porque ele caiu. O Paulo voltou. Seu microfone está fechado. Muito bem, agora consegui voltar. Eu devo ter colocado o dedo em algum lugar errado nesse celular e caiu a conexão. Mas ela me contava de um caso em que o devedor simplesmente iniciou uma mediação e, na verdade, nem sei como iniciou, a gente não chegou nesse ponto, se ele havia procurado uma câmara especializada, se havia procurado o Sejusc, e em seguida propôs a tutela de urgência do artigo 20b para impedir que prosseguisse a medida de execução extrajudicial de um imóvel onde ficava a sede da empresa. Então, esse tipo de pedido de mediação numa situação como essa, e a divulgação dessa natureza de mediação que foi requerida, acho que também ajudaria a gente a entender se essa disciplina que existe hoje ela faz sentido. Se começam a chegar no Sejusc, nas câmaras de mediação, pedidos como esse, que, na verdade, o devedor não está buscando efetivamente uma mediação, ele está, muitas vezes, com o intuito de simplesmente protelar um cumprimento de uma medida que possa, nesse caso, por exemplo, levar à alienação do imóvel onde fica a sede da empresa. Então, acho que essa informação também é importante até por uma questão de avaliar a eficiência da lei. Fizeram uma modificação legislativa, fez sentido isso? Será que ela está surtindo efeito? Ou ela simplesmente resultou da ideia de alguém que quis colocar na lei o artigo 20A, 20D, e, na prática, isso não funciona. Isso tem que ser mudado. E como é que nós vamos mudar isso? Tendo informação a respeito do que está acontecendo, de como tem sido aplicado, de como tem deixado de funcionar adequadamente. Então, eu acho até que seria necessário não só a divulgação por parte das câmaras, mas também o levantamento no Sejusc, uma pesquisa mais aprofundada, com base empírica, para saber, olha, o que está acontecendo de fato? Esses pedidos são também pedidos de natureza coletiva? Essa mediação que foi requerida numa câmara no Sejusc, ela era uma mediação bilateral de um devedor com o credor ou uma mediação típica de uma situação de insolvência, que você busca uma solução negociada com a coletividade de credores?
perguntar, doutor Paulo, se a sua juíza é a doutora Giovana? Doutora Giovana, É que, deixa eu só fazer um esclarecimento, aqui no Sul tem Sejusc empresarial, eu participo, mas não faz uma mediação inteira. Se chega um pedido de mediação, é fatiado, não é com os mesmos mediadores. O Sejusc que distribui e vai tentando, fica tudo mediação bilateral, por enquanto. o que eu acho que não é A doutora positivo. Giovana não manda, eu acho. Ela disse, eu resolvo sozinha melhor. É do jeito dela, né? E ela resolve mesmo, então. É, Mas eu acho obrigada. imagina, eu acho que esse fatiamento também não é adequado. Você simplesmente bilateralizar o conflito é inadequado e você vai criar situações desequilibradas. Eventualmente, você vai estar dando uma condição, se houver acordo, você vai estar dando uma condição melhor para um credor do que para outro credor. Isso é legítimo numa situação de pré-insolvência, que é uma questão também que a lei não colocou de forma clara. Se você pode fazer nessa fase uma mediação bilateral que vai resultar numa série de desequilíbrios entre o devedor e os seus credores. É a coordenadora do Sejusc empresarial que entende assim. Também não acho muito divertido. Preferiria uma atuação diferente. Mas obrigada. É interessante até saber dessa situação aí no Rio Grande do Sul, porque aqui em São Paulo, o Sejusc empresarial, ele ainda não foi implantado efetivamente aqui na capital para a solução de conflitos de insolvência. Tem se encaminhado para isso, mas ainda não foi efetivamente instalado. E acho que se vier a ser instalado, acho que esse não deveria ser um critério, deveria fomentar-se uma solução coletiva, né, do devedor com vários credores, e não simplesmente do devedor com o credor A num caso, depois com o credor B no outro e com o credor C no outro. E aí você tende a ter oportunismo de um credor, né, que quer obter uma vantagem indevida contra aquele devedor, depois o que vai fazer acordo depois muitas vezes se sujeita a uma outra situação, né, muitas vezes uma situação pior ou melhor, dependendo de como tiver a situação desse devedor, né, e a gente vai criando uma série de problemas, né, que o legislador aqui foi omisso no tratamento deles, né? Sim, Obrigada. Obrigada, Inês. Acho que Eduardo está com a mão levantada, Eduardo. Pronto, voltei aqui. Bom, eu não tenho formação jurídica, mas eu trabalhei por 18 anos em reestruturação e recuperação de créditos corporativos. E uma coisa que fica muito claro para mim é que, embora a gente tenha a fantasia de que as decisões empresariais são pautadas por uma lógica objetiva, a gente sabe que, de fato, não é assim. Agora, com relação à confidencialidade, quais são as informações que o juiz precisa ter e quais são as informações que o juiz não precisa ter? Porque, com relação às informações objetivas, elas são públicas. Existe um quadro geral de credores e todo mundo conhece, não precisa dizer para alguém quanto deve ou quanto não deve para alguém. O problema está quando você tem emoções pautando a relação entre credor e devedor. Há um caso célebre de vários anos atrás, uma época em que diversos varejistas acabaram fechando as portas, em que um grande credor até baseou o crédito dele na relação pessoal com o devedor. E entendeu que, por causa da relação pessoal, ele deveria ser privilegiado, independentemente do que dissesse a legislação. Resumo da ópera é que o plano de aprovação não foi aprovado por causa dessa questão pessoal entre esse credor importante e o devedor, para mostrar que as informações realmente são, as emoções têm um papel importante nisso. Mas isso é informação que precisa ir para o juiz? Então, a questão é a seguinte, o juiz, na recuperação judicial, muitas vezes,
ele faz a indicação de uma Câmara para atuar naquele caso, sem prejuízo de que depois as partes possam escolher outro mediador ou outra Câmara, né? Mas, por exemplo, no primeiro caso em que eu fiz a nomeação de um mediador, ou no segundo caso da Saraiva, naquele momento eu não dispunha de nenhuma informação sobre câmaras de mediação existentes ou da atuação na área de insolvência. Hoje, se eu te dispuser dessas informações, eu posso, no momento de fazer a indicação de uma Câmara, considerar que uma determinada Câmara tem mais experiência, profissionais mais qualificados para atuar naquele conflito, na mediação daquele conflito. Então, eu, como juiz, indicaria para aquela Câmara a atuação naquele processo de recuperação. É para essa finalidade. Exclusivamente para essa finalidade. Claro que na recuperação judicial, como na extrajudicial, a informação sobre quem é credor, valor, etc., isso obviamente é público. Tá? Não há nenhuma dúvida. Eu só estou dizendo que para eu, como juiz, indicar uma determinada Câmara numa recuperação judicial, eu gosto de ter uma informação melhor sobre qual a Câmara que eu vou indicar. Então, esses dados seriam importantes nesse momento da indicação da Câmara. Claro, sem prejuízo depois das partes procurarem outra Câmara, procurarem outro mediador, né, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua autonomia. Tá? É isso, Eduardo. Obrigado. Na sequência, já que o senhor falou aí, mediador, pelo que eu entendi, o senhor tem indicado a Câmara e a Câmara que indica o mediador, é isso? Ou o senhor indica diretamente o mediador? Nos 3 casos em que eu nomeei mediador em recuperação judicial no início do processo, exatamente porque achava que o início do processo é o melhor momento para o mediador começar a atuar e ainda poder contribuir para um melhor diálogo na elaboração do plano de recuperação, lembrando que a nossa lei, na minha visão, estabelece um prazo muito curto, de 60 dias para a apresentação do plano. Acho que um prazo um pouquinho maior seria melhor para que as partes chegassem num plano mais maduro e esse plano mais maduro, mais ajustado, fosse votado definitivamente. Então, eu sempre, nas recuperações, preferi fazer a indicação do mediador, pessoa física, no caso, as 3 vezes, no início do processo. E numa recuperação judicial com plano já aprovado, portanto, não foi uma mediação iniciada no início do processo. Neste caso, o plano já havia sido aprovado, o plano estava na fase de cumprimento, e surgiu um conflito bilateral. E, neste caso, eu nomeei uma Câmara que sequer chegou a desenvolver o seu trabalho, porque as partes, logo depois, entenderam que havia a possibilidade de chegarem ao consenso sem necessidade da mediação, fizeram um acordo e comunicaram nos autos. Então, neste caso específico, no momento do cumprimento do plano, em razão de um conflito bilateral, eu nomeei uma Câmara. Nas outras 3 situações, eu fiz a nomeação do mediador no início do processo, na decisão em que foi deferido o processamento da recuperação. Entendi. Acho que o Eduardo levantou a mão novamente. Tá. Seu microfone está fechado. Obrigado. A minha pergunta é, numa recuperação judicial em que você tenha uma pluralidade de credores, caberia, em vez de ter um único mediador individual, ter uma equipe de mediadores trabalhando na recuperação? Eu acho interessante, sim. Até numa determinada recuperação em que o Adolfo atuou nessa equipe de mediadores, a proposta de atuação da mediadora que foi nomeada exatamente foi nesse sentido. Olha, eu quero atuar com uma equipe de mediadores e a proposta dela, então, era de uma remuneração que contemplava a atuação de uma equipe e não isoladamente dela. Tá? Eu me lembro que foram feitas várias sessões de mediação, foi utilizada
essa ferramenta eletrônica aqui de comunicação para a realização das sessões de mediação. E nós chegamos a ter também uma negociação melhorada nesses planos no plano de recuperação dessa devedora. O Adolfo fez parte da equipe. Na ocasião, eu tinha nomeado a Natália Mazoneto, no processo de recuperação que teve início durante a pandemia. Foi durante a pandemia. Os outros dois foram antes da pandemia. Se me permite um complemento, doutor Paulo Eduardo. Na verdade, num contexto de RJ, vamos falar que o conflito é mais coletivo, porque envolve, sobretudo, judicial, envolve todas as classes, nesse caso, envolviam as 4 classes. Então, é necessário, acho que é pressuposto, uma equipe, porque um mediador somente, primeiro que não é possível em função do prazo, e segundo, que ajuda uma equipe em colaboração, onde há a perspectiva muito clara de acompanhamento recíproco, enfim, é muito interessante, um grande aprendizado. Eu queria puxar um tema também que é importante, que é sensível, né? Ainda mais para os mediadores, a questão dos honorários. Em relação aos honorários, na mediação ad hoc, quando nomeado mediador ad hoc, como é que se houve essa questão de fixação de honorários pelo juiz, ou se pede ao mediador que ele apresente os valores, né? Qual critério que é utilizado, né? A gente sabe que não há uma tabela, mas, pelo que a gente percebe, também há alguns juízes que têm a sua tabela própria, né? Então, na hora de fixar os honorários, eu fixo, né? Eu entendo que esse é o valor da hora que, enfim, que seria um valor justo para a remuneração do mediador. Enfim, esse é um tema interessante, né? Que a gente gostaria de ouvi-lo. É uma situação bastante delicada. Você vai ter que arbitrar os honorários do trabalho alheio, né? Que é uma remuneração que vai pesar na recuperanda, que já está numa situação de dificuldade econômico-financeira. Então, é um custo adicional. Ela já tem o custo dos advogados, tem o custo dos assessores financeiros, e a esses custos vai se associar o custo da mediação. Se a gente fizer um paralelo com a remuneração do administrador judicial, que é um órgão obrigatório no processo e que tem que ser remunerado, e a lei fala que ele tem direito a uma remuneração que leve em conta a complexidade do trabalho, que leve em conta os valores praticados no mercado, nós poderíamos usar essas mesmas balizas e estabelecer, olha, o mediador vai receber de acordo com a complexidade do trabalho, né? Vai ser remunerado de acordo com aquilo que se pratica no mercado. Então, as tabelas das câmaras podem ser uma referência para os honorários que serão arbitrados pelo juiz, né? Só que isso temperado pela situação econômico-financeira da devedora, que muitas vezes não tem condição de arcar com um custo elevado, e também levando-se em conta a complexidade do trabalho. Claro, as câmaras provavelmente fixam a remuneração de acordo com valores que estão em disputa, talvez número de pessoas envolvidas, número de credores. Então, isso pode ser um parâmetro que o juiz vai adotar. Não é uma questão fácil. Nestes casos em que eu fiz a nomeação do mediador, o mediador trazia uma proposta de remuneração. Essa proposta de remuneração já levava em conta toda esse contexto, né? Dificuldade econômica do devedor, atuação de uma equipe, complexidade do trabalho. Então, é importante que o mediador traga para o juiz
os valores que são praticados no mercado, em função da complexidade, em função do valor envolvido, mas sempre ponderado pelo fator da dificuldade econômica da devedora. Muito bom. Mais alguma pergunta? Quem gostaria de... Não sei se eu mudo muito de tema, mas o Dr. Paulo sabe, um pedido meu, no sentido dele falar um pouquinho a visão dele sobre a mediação no contexto da falência. Sim. Antes de falar um pouquinho da mediação no contexto da falência, só acrescentar ao que eu já falei, da possibilidade hoje de usar-se a recuperação extrajudicial, que hoje tem uma disciplina nos artigos 161 a 167, muito melhor do que a disciplina originária de 2005. Então, hoje, a proteção que a recuperação extrajudicial consegue dar para um devedor em dificuldade econômico-financeira, a proteção para quem precisa continuar a fornecer dinheiro para esse devedor em RE, ou, eventualmente, alienação de ativos numa RE, eu acho que hoje a legislação ela oferece muito mais segurança jurídica do que a de 2005. Quase a mesma segurança jurídica que uma RJ. É que, é claro, depois de 15 anos de jurisprudência, fixando quais são os contornos, os limites, a segurança numa RJ, os advogados acabam, por inércia, continuando a ajuizar as RJs. O modelo de negócio deles está na RJ, o ganho, provavelmente, mais expressivo está nas RJs, e o patinho feio acaba sendo a recuperação extrajudicial. Mas também cabe, me parece, aos advogados, agora com essa nova disciplina da RE, fazerem melhor uso desse instituto, né? E uma das formas que hoje acho que a mediação pode contribuir para o aprimoramento da recuperação extrajudicial é que hoje a recuperação extrajudicial pode ser iniciada sem que o devedor tenha obtido a adesão necessária à aprovação do plano. Antigamente, ele só podia entrar em juízo depois dele ter conseguido a adesão de mais de 2/3 dos créditos da classe com que ele estava negociando. Agora, ele pode ingressar em juízo desde que ele tenha obtido a adesão de mais de 1/3 dos créditos de determinada classe. E no curso do procedimento, ele pode obter a adesão do suficiente para conseguir a adesão de mais de metade. Então, a lei prevê um prazo de 90 dias, a partir do ingresso do pedido, para que ele consiga a adesão da maioria, de mais da metade. Então, acho que a recuperação extrajudicial também é um instituto que pode ser melhorado com a mediação. A mediação pode ser usada nesse período de 90 dias para que o devedor consiga melhorar o plano, consiga adesão de mais de metade, para ele consiga estabelecer um diálogo melhor com aqueles credores que ainda não aderiram ao plano. Tá? Admito que não vi até agora nenhuma RE iniciada após a vigência da lei, não é? Mas acho que pode ser também uma forma de a mediação ser utilizada na recuperação extrajudicial ao lado do uso na recuperação judicial. Na falência, eu acho que a dificuldade é um pouco maior na utilização da mediação. Por quê? Porque o procedimento falimentar, na verdade, ele não está baseado na negociação para a superação da crise do devedor. A própria lei já estabelece qual é o passo a passo na falência e quais são as classes de credores que têm que ser contempladas. Enquanto na recuperação eu negocio com os credores quem vai receber, quanto vai receber, qual a posição de cada credor na hora de receber o crédito de acordo com o plano. Ou seja, a liberdade de contratar na recuperação é muito ampla. Na falência, existe maior engessamento. O legislador diz: o dinheiro usado para o produto da venda dos bens tem que ser pago de acordo com essa ordem legal.
primeiro trabalhista, depois credor com garantia real, depois crédito tributário. E olha, para você vender os bens, você tem que fazer assim. O administrador judicial tem que apresentar um plano de realização de ativo. Tem que ter concorrência. Aquele que der mais leva o ativo. Então, existe já uma programação legal e eu acho que não dá para fugir muito desse roteiro. No entanto, a própria lei contempla a possibilidade do administrador judicial da massa falida transigir com devedores. É o caso do Banco Santos. A falência do Banco Santos, como a falência da maioria dos bancos, envolve, da parte da massa falida, a existência de um grande ativo. Ela tem inúmeros devedores, né? Quando um banco quebra, o devedor não quer pagar mesmo, né? Ele quer enrolar. Então, em muitas situações, o Banco Santos realizou acordos com seus devedores, desenvolveu uma política de acordo para tornar aquilo mais objetivo. Recentemente, eu homologuei uma transação com o Grupo Caoa, isso é público, de mais de 450 milhões de reais, uma negociação que se alongou durante vários anos, e certamente a mediação poderia contribuir para isso. Isso eu não tenho dúvida. Porém, eu vejo com certa dificuldade a possibilidade de você inverter, por exemplo, coisas que eu já vi em algumas falências, uma tentativa de você inverter a ordem de classificação de créditos ou não contemplar um credor que está numa classe hierarquicamente superior integralmente e querer contemplar um credor de ordem inferior. Então, eu acho que tem limites na lei que devem ser respeitados em matéria falimentar, né? Acho que a lei abriu bastante a possibilidade hoje dos credores se reunirem para receberem ativos da massa falida, para encontrarem soluções negociais, como constituição de sociedade, fundo de aquisição de bens, fundo de direitos creditórios, né? Então, ampliou-se muito a possibilidade para os credores receberem os ativos e reduziu-se o quórum de aprovação. A maioria hoje, para você aprovar certas soluções na falência, não é a maioria qualificada, como existia na lei anterior, 2/3, agora é mais da metade. Então, de alguma maneira, o legislador incentiva, de alguma maneira, ele incentiva também a negociação na falência, mas em matérias mais restritas. Agora também tem um dispositivo que acaba por incentivar também a cessão de crédito. Antigamente havia uma previsão de que se você cedesse um crédito trabalhista que você tinha na falência, o cessionário, quem adquiriu o crédito, perdia o privilégio de crédito trabalhista e passava a ser credor quirografário, porque o legislador não queria incentivar a negociação com crédito alimentar. Achava isso uma situação de você estar explorando a necessidade do credor alimentar, do credor trabalhista. Só que o credor trabalhista muitas vezes quer o dinheiro agora, precisa do dinheiro agora e pode preferir receber agora a receber daqui a alguns anos, tá? Então, agora é possível que haja aquisição de crédito trabalhista na falência sem a necessidade, sem que o cessionário perca a natureza do crédito. Então, há possibilidade da mediação na falência? Vejo que há possibilidade, sim. Só que tem que se observar esses limites. Perfeito, obrigado, doutor Paulo. Nada. Desculpa, te cortei, Soraya. Não, imagina. Eu ia só perguntar se tem mais alguma pergunta. Uma dúvida. É um tema que tem muitas perguntas. E sensíveis, né? Porque essa conversa, né, do judiciário com a mediação e essa interlocução da mediação privada com a mediação judicial
Queria lhe escutar um pouco sobre como o senhor vê a possibilidade dessa mediação, já tendo provado da mediação privada, né, num processo de recuperação judicial, já tendo percebido, né, os desafios, né, e a eficácia, como o senhor vê essa possibilidade dessa mediação ser realizada no Sejusc? Então, pelo que eu percebi, há já um movimento de criar um Sejusc para recepcionar essas mediações, né? exatamente. A doutora Renata Mota Maciel, que hoje está assessorando o ministro Vilas Boas Cueva e é titular da segunda vara empresarial da comarca da capital, ela estava capitaneando toda a organização do trabalho para a futura instalação do Sejusc empresarial, passando pela necessidade de treinamento dos mediadores, né? E depois isso passou para a doutora Maria Rita, que agora vai dar sequência, a doutora Maria Rita Rebelo Pinho Dias, que é a juíza da terceira vara de falências e recuperações da comarca da capital. Eu vou, em breve, conversar com a doutora Maria Rita a respeito disso, porque a ideia é que se dê sequência a isso, que o Sejusc também possa ter uma atuação na área empresarial, lato sensu, não só em recuperação, em cenário de insolvência, mas também em questões societárias, né, de sociedades limitadas, especialmente, que você possa ter uma atuação nas causas mais comuns, né, de solução parcial de sociedade, apuração de haveres. Os juízes que atuam também nas varas empresariais têm as ações relativas à propriedade industrial, então pode ser que eles também vejam com bons olhos a gente ter no Sejusc a atuação de mediadores nessa área, de maneira a solucionar os conflitos de uma forma mais rápida, mais eficiente. Então, é algo que eu vejo com bons olhos. O importante é ter treinamento e depois ter foco, porque também eu acho que não dá para a gente querer que o Sejusc consiga atuar de forma ampla em todos os casos. Eu acho que o importante é que a gente mapeie quais são as situações mais comuns, e especialmente nas varas empresariais, porque aqui na recuperação judicial, ultimamente a gente tem percebido que até em razão do custo do processo, o processo de recuperação judicial é um processo caro, acaba havendo esse obstáculo para o ingresso de recuperações judiciais de menor porte. Os devedores muitas vezes não vão conseguir ter acesso à recuperação judicial. Então, me parece que o Sejusc deveria ser focado para as situações de crise de pequenas empresas. É isso que deveria ser o foco do Sejusc. Enquanto não se aprovar um projeto de lei, que é o PLP 33, que está no Senado Federal, que cuida do reempreendedorismo, da liquidação extrajudicial de pequenas empresas e da possibilidade de você fazer planos especiais de recuperação sem maiores custos. Então, acho que a gente tem que, na hora de pensar no Sejusc, treinamento e foco nos casos em que o Sejusc deve atuar, os casos mais comuns, mais simples, que são das pequenas empresas. Muito bom. Fernanda, você olhou assim, eu percebi que você queria falar alguma coisa. Já percebeu, né? Que eu estou pegando pelo olhar. Então, assim... Não, as contribuições e a experiência que o doutor Paulo traz são muito ricas e provocam realmente muitas reflexões, né? Fiquei aqui pensando neste cenário do judiciário, como é importante também a gente ampliar o acesso à mediação também no contexto da recuperação judicial,
em todos os campos, e, ao mesmo tempo, preservar a essência da mediação e a qualidade, né, do serviço prestado e da qualificação desses mediadores, né? Assim, a gente está aqui falando sobre mediação e o quanto a linguagem jurídica permeia, né, todo esse cenário quando a gente transita entre mediação e reestruturação de empresas. Então, realmente é um campo muito interessante, muito promissor, e a gente percebe, né, o incentivo de juízes como o doutor Paulo, em prol aí desse desenvolvimento. Então, Soraya, quando você leu meu pensamento, era um pensamento assim, nossa, que, entre outras palavras, eu tive com o doutor Paulo algumas vezes, né, doutor Paulo, em eventos, enfim, e sempre movidos por esse desejo de ampliar, né, de possibilitar o diálogo, né, de tornar mais eficiente. Então, o que eu estava pensando é que bom escutar essas palavras e que a gente possa continuar, né, seguindo por esse caminho. Que algo que ficou lá no começo da sua fala sobre esse momento das recuperações pós-pandemia. Eu me lembro que naquele momento que a gente iniciou todo esse trabalho, muito voltado, a gente tinha uma expectativa muito grande, interessante isso, de que depois da pandemia e com toda aquela situação econômica, muitas recuperações, né, muitas solicitações seriam apresentadas ao Poder Judiciário. E, estranhamente, né, não foram. Não foram. É curioso que nos primeiros meses, eu costumava andar na minha rua, pegava o cachorro, né, saía com a máscara, e eu tive a curiosidade de perguntar em cada estabelecimento ali da avenida como é que está a negociação, estão exigindo o aluguel no valor integral, não estão? Pediram para você sair, não sei. Bom, de todos os estabelecimentos que haviam na rua, apenas um deles fechou em razão da pandemia, e logo em seguida ali abriu uma farmácia, né? Que farmácia é uma coisa que agora tem, né, a cada esquina. Mas o que a gente percebia era isso, que havia uma compreensão de todos, porque era uma situação também experimentada por todos nós, todos estávamos expostos à pandemia, e isso provocou a necessidade de uma negociação, de um diálogo, né? Acho que foi algo positivo que surgiu desse momento tão ruim. E, por outro lado, parece que nós estamos começando a enfrentar uma nova onda, né? Enfim, com as últimas situações aí ocorridas tanto no mercado varejista, né? Então, acho que tem aí um reflexo forte em cadeia, né, de muitas situações que parece que podem chegar, né, brevemente às portas do Poder Judiciário. Espero que chegue antes em mediação extrajudicial, mas, enfim. Seria bom. Tomara que passe pela mediação. Muito Acho que Eduardo levantou a mão. A gente já está caminhando aqui para o final, mas vamos escutar, Eduardo, por favor. Não, só um comentário. Não seria a primeira vez que você tem uma crise sistêmica na indústria do varejo, né? É um ramo que vai muito bem quando as coisas vão bem, e quando vão mal, há um encurtamento de prazos de pagamentos, e aí afeta todo mundo, né? Está todo mundo no mesmo barco. É verdade. Mas aí fica a nossa torcida aí, que todo mundo, né, utilize aí, encontre o caminho da mediação. Doutor Paulo, já estamos aqui no final, exatamente, pontualmente às 8h30, encerrando o nosso GT, nosso webinário, né, o webinário do GT. E, enfim, eu, né, Adolfo, também gostaríamos aqui de agradecer muito a sua participação. Sempre que nós temos a oportunidade de trazer alguém para falar de recuperação, o senhor é o primeiro nome que vem à nossa mente, né? Tanto que as minhas mensagens para o seu WhatsApp já falam sobre isso, porque é muito bom escutá-lo, né? Como a Fernanda falou. É música para os nossos ouvidos aqui, quando a gente
escutam o juiz, né? A voz do juiz, incentivador, que identifica na mediação um método, né, muito eficaz para a resolução dos conflitos através do diálogo. E é muito bom, né, sempre tê-lo aqui nos eventos. Seja muito bem-vindo e que as portas aqui do GT estão sempre abertas. Volte sempre. E gratidão por sua participação, né, por todos que estiveram aqui, todos aqueles também que vão nos escutar depois lá pelo YouTube, que nos acompanham. Adolfo, por favor. Eu só agradecer, vemos que estamos no horário. Obrigado, doutor Paulo, realmente é a nossa referência no âmbito do judiciário, e acho que todos viram o quão importante é o nome dele e o impulso que ele deu para a mediação, e continua dando, né, doutor Paulo? Muito obrigado. Continua dando. Obrigado pelo convite. Sempre é bom vê-los e vamos tentar fazer alguma coisa ao vivo, né? Presencialmente, que é mais interessante, né? Perfeito. Tânia, não, Tânia, não. Nossos GTs são online, né? E, se possível, aqui no centro de São Paulo, que também está precisando de recuperação. Então, a gente podia fazer... Podia fazer alguma coisa aqui no centro. Doutor Paulo, o meu não é porque nós temos pessoas, como o senhor viu, de diferentes estados do Brasil aqui. E capilarizar essa informação é muito importante para nós e para esse projeto, por isso, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, Tânia. Obrigada. Boa noite. Uma boa noite. Até o próximo encontro. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada, doutor Paulo. Obrigado, doutor Paulo. Obrigada. Tchau, tchau. Tudo certo? Tudo. Precisamos, acho que encerrar a transmissão aqui. Obrigada, Adolfo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.